Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o 28º domingo do tempo comum, ano B, São Marcos, 48º encontro. Neste domingo, Jesus continua seu caminho para Jerusalém e ensina aos discípulos. Jesus é o Messias, o Cristo, mas é o Messias, o Cristo da cruz, não dos poderes deste mundo. Após Jesus lhes anunciar pela segunda vez sua paixão, ele agora no Evangelho de Marcos nos diz que ele não vem para abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Mateus capítulo 5, versículo 7. Isto é, Jesus veio situar os mandamentos antigos na direção da vontade de Deus. Jesus é o Salvador que na Páscoa verdadeira vencerá a morte e na sua morte nos dará a vida. Assim somos chamados a segui-lo. Existem duas possibilidades para seguir Jesus. A primeira, vivendo os mandamentos a partir de Jesus. A segunda, buscando a perfeição, renunciando às riquezas para seguir Jesus. O caminho radical dos discípulos, que deixam tudo para seguir Jesus. Mas esse deixar tudo, praticamente eles só irão deixar mesmo depois de Pentecostes, quando eles saem em missão pelo mundo. Assim, somente quando encontramos a sabedoria divina revelada em Jesus, entenderemos as exigências da Boa Nova do Evangelho. Nada se pode colocar no lugar de Jesus, nem pessoa, nem posses, nem poder ou riqueza. Jesus é a referência de salvação. Colocando Jesus como referencial absoluto e fundante para a salvação, todas as outras coisas poderão servir à vida, mas não iremos colocar nelas o sentido da vida, pois são passageiras, enganosas, sedutoras, seduzindo o ser humano para aquilo que não é eterno. Servir-se das coisas e não ser escravo de nada, tendo Jesus como riqueza maior. A antífona de entrada tirada do Salmo 129, 130, dos versículos 3 e 4. É um salmo do período pós-exílio da Babilônia. Este salmo trata da confiança no perdão divino. A igreja reunida em oração eucarística se lança toda em confiança para celebrar aquilo que se crê, o fundamento da fé. E a igreja diz: se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, quem haverá de subsistir? Ninguém. A misericórdia divina está para além de qualquer limite e pecado. Na Eucaristia, celebramos a imensidão, a misericórdia do Pai que nos salva por meio do seu Filho amado, nos dando Jesus na cruz por nosso amor. Jesus, por pura liberdade, se entrega, nos revelando até onde chegou o seu amor por nós. Da igreja canta a certeza neste salmo e exclama: mas em vós se encontra todo o perdão. A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 até 11. O verbo preferir, usado aqui, se refere a uma escolha moral, fundante, é um referencial de toda pessoa que busca a Deus. No livro, o rei, a que se refere essa passagem, o seu poder, vem colocado como um ser humano, com traços comuns, que não difere dos outros homens,
a não ser pelo cargo que ocupa. A prudência, uma virtude, é um dom divino. Por isso o verbo está na voz passiva. Mas a busca da prudência se encontra pela confiança e entrega a Deus, que se pede, então, nas orações, a virtude, para atingir, no caso, a prudência. Assim o dom foi concedido ao rei, onde Deus lhe dá o espírito de sabedoria. A escolha de quem tem sabedoria, é aquela que revela a preferência aos valores mais altos, onde os cetros, isto é, sinal do poder real, e o trono, sinal do rei reinante, devem ser vencidos pela justiça. São colocados aqui em sua justa realidade. O governo é uma realidade temporal e passageira, visto que a sabedoria é maior do que a riqueza, que se trata sem valor diante do dom divino da sabedoria. Quer dizer, nenhuma riqueza é nada diante da sabedoria divina. A sabedoria divina, isto é, Jesus é a sabedoria divina que se fez homem, tema do Evangelho de São João, no seu prólogo, no início, não pode ser comparada a nenhuma pedra preciosa, visto que o ouro, diante da sabedoria, que é Jesus, é um punhado de areia. É nada, é desprezível. Nem prata nem ouro temos a Jesus Cristo. O que nós temos é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que é a sabedoria do Pai, que nos coloca no caminho da salvação. Mesmo a saúde e a beleza, o estético, pode ser comparado com a sabedoria. Amar aqui significa se apegar, deixar-se ser seduzido a realidades efêmeras, realidades passageiras, como a saúde e a beleza. Tudo isto é feno, é lama. Até mesmo a luz que nos ilumina não é capaz de ser amada mais do que a sabedoria. Isto é mais que Jesus, nossa sabedoria. Visto que a luz deste mundo passa, mas o esplendor eterno de Jesus, esplendor do Pai, não passa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Tudo que podemos ter neste mundo deve ser adquirido por meio da sabedoria, que é a riqueza maior, que só se alcança através da forma de pedirmos a Deus que nos dê a sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria, e estar aberto para poder recebê-la como dom, totalmente disponível, aberto para Deus. O salmo responsorial é o Salmo 89, 90. Este salmo canta a brevidade da vida do ser humano e é do período do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 14. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. No primeiro momento temos a súplica. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Fala de saciedade. Temos fonte do amor divino, temos fome do amor divino. Assim, alimentados por este amor, viveremos exultantes de alegria. A oração que pede a busca dos dons maiores não pede realidades de nossas vaidades, ganâncias. A primeira estrofe é tirada dos versículos 12 e 13. Deus é que dá a capacidade para ver a vida de nova forma, de dar forças para uma nova vida. Por isso o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, que são passageiros e limitados. Devemos ter um sentido positivo do tempo de nossa vida, fazendo valer na vida e podendo apreciar com sabedoria a vontade de Deus. A sabedoria divina tem sua fonte em Deus, e só
né? A obtém aquele que pede, suplica como dom. A sabedoria como dom. A vida é tão curta, transitória, só Deus pode dar sentido último à nossa existência. A súplica para que Deus se volte ao salmista e todo o povo fiel quer afirmar que o ser humano não pode transformar sua vida por si mesmo. Que Deus não olhe nossos pecados, mas faça valer em nós a sua misericórdia. O salmista insiste: até quando? Reconhecendo de que o ser humano é totalmente necessitado de Deus, porque Ele é o fundamento da vida. A segunda estrofe é tirada dos versículos 14 e 15. Como o ser humano precisa de comida, havia falado, precisa também da graça divina. Quando ele diz, saciai-nos de manhã com vosso amor, diz que cada dia comece sempre de novo, sendo o apoio divino, né, o conteúdo de tudo que serve para aquele dia. Enquanto a luz do sol iluminar o dia, o salmista viverá alegre, porque saciado por este amor divino. Agora a súplica expressa: alegrai-vos pelos dias que sofremos. Aqui se refere à graça divina, que consiste, a mão que fez a ferida é a única capaz de curá-la, no caso aqui Deus. O ser humano que superou o ser humano que suspirou e gemeu com a sua culpa e pecado, possa se converter pela graça divina e se transformar a sua vida em luminosa alegria diante do perdão recebido. No momento em que o ser humano toma consciência de seu pecado e se vê humilhado por Deus, ele percebe também que esse mesmo Deus é Ele que vai levantá-lo, que vai erguê-lo de novo. A terceira estrofe é tirada do versículo 16 e 17. A obra que Deus realiza em nosso favor consiste no julgamento de Deus, que se tornará visível e eficaz, revelando a vontade divina, revelando a glória de Deus, que é o sentido último do ser humano. Assim, sem a bênção divina, embora o ser humano possa se esforçar, são encontrados, ali se encontra o homem, que está na busca do sentido e também da sua sabedoria. Só a graça divina dá vida e durabilidade à obra humana, visto que é a graça divina que sustenta tudo que o ser humano realiza, tornando o trabalho do homem fecundo. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 a 13. Jesus é a palavra que se fez carne, palavra criadora, redentora. Ele é a presença da sabedoria divina. Somente por meio de Jesus, palavras de salvação, é que se pode chegar ao Pai e conhecê-lo. Palavra eficaz, incisiva, mas é sempre palavra salutar, portadora de Deus. Este é Jesus. Jesus, então, é a palavra divina que dirige a criação, que dirige a história do ser humano. O ser humano, diante desta palavra, a sabedoria, que é Jesus, deve tomar uma decisão. A palavra que é Jesus, anunciada pela Igreja, não deve ser uma teologia pura, simples discurso sobre Deus, mas revelar a presença e a ação de Jesus no hoje da história humana, Jesus portador de salvação. Nós devemos tomar uma decisão diante da palavra, sabedoria que é Jesus.
né? Porque ele é uma espada de dois gumes. Não existe neutralidade. O que para nós parece obscuro, Jesus revela o mais profundo de nós. Nada se oculta dele. Assim, é a Jesus que nós vamos prestar contas. Esse Jesus palavra, Salvador, Redentor, sabedoria. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30. No Evangelho vemos alguém vindo a Jesus e fazendo uma pergunta. Lucas diz que é um dos chefes. Mateus diz que era um jovem. A iniciativa parte deste homem jovem, não de Jesus. Ele coloca a questão: que devo fazer para ganhar vida eterna? Primeiro chama Jesus de bom mestre. Jesus exclama: bom é só Deus, de mais ninguém. Jesus refere ao princípio de tudo. Deus bom criou tudo e viu que tudo era bom. Jesus, então, cita esses jovens mandamentos, referindo àqueles que se referem aos seres humanos e às suas relações sociais e justiça. É a segunda parte dos 10 mandamentos. O homem cumpria todos os mandamentos, esse jovem, desde a infância, desde a juventude, 12 anos. Ele não se deixou levar pela paixão, pelo roubo, pela infidelidade conjugal ou mentira, levantando falso contra o próximo. Ele honrou pai e mãe. Mas Jesus acrescenta: não prejudicarás ninguém, isto é, ser o mais justo possível. Jesus responde que para ganhar a vida eterna é suficiente os mandamentos. Mas os mandamentos são dons, mas não conduz à perfeição. Diante da confissão do homem, Jesus acrescenta uma realidade maior. Ele tem observado todos os mandamentos. Jesus pede que o jovem dê um passo a mais. Só lhe faltava uma coisa, que era ir vender tudo o que tem, dar aos pobres, para se ter um tesouro no céu. Assim que ele dispor de tudo, recebe o convite no discipulado, depois vem e segue-me. A questão aqui não é propriamente a riqueza, mas o apego que se tem a ela, a ponto de não ser capaz de fazer uma renúncia, para ganhar a vida eterna. O homem ficou satisfeito em observar os mandamentos, esse homem jovem, e não sentiu necessidade de renunciar às suas posses. Não estava apto para seguir Jesus no caminho de total comunhão, um caminho mais radical. Logo em seguida, o homem fica abalado, entristecendo por não ser capaz de renunciar às posses, e foi embora deixando Jesus e seu convite para trás. Jesus agora entra com a sua palavra falando da dificuldade do rico, apegado à riqueza, entrar no reino dos céus. Diante da afirmação de Jesus, os discípulos admiram e Jesus nos instrui. Isto vale para os despojos da semente de Jesus. A dignidade aqui está no sujeito. A pessoa vê na riqueza sua segurança neste mundo e não tem coragem de renunciar a ela, a fazer uma renúncia radical por causa de Deus. É mais fácil um camelo animal passar pelo buraco de uma agulha no tear do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Diante dessa afirmação, Jesus diz aos discípulos que perguntavam: então, quem pode se salvar? Jesus cita a palavra que também estava
na boca do anjo na Anunciação. Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Então, neste momento, Jesus cita uma palavra que também estava na boca do anjo. Ele diz: para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Tudo é possível para Deus. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Não se trata aqui de condenação da riqueza, mas do apego à riqueza. Embora toda riqueza tenha uma exigência social de justiça. Pedro então diz: e nós que deixamos tudo e te seguimos? A casa de Pedro na Galiléia, Cafarnaum, era uma referência de Jesus. Pedro não se apegou à propriedade, mas continuou morando naquela propriedade. Ele só vai deixar essa casa, vai renunciar praticamente tudo, a partir de Pentecostes, quando eles vão ter que sair pelo mundo. Pedro continuava a pescar em sua barca. Quem deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai aqui é importante, devemos guardar, filhos, campos por causa de Jesus e pela causa do Evangelho, em razão dos valores maiores, receberá multiplicado por 100, uma fartura e abundância. Agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, não se fala do pai, não se menciona mais o pai, filhos e campos. Agora, o único pai será o Pai eterno. O Pai nosso, da nossa família, que agora não é pai de sangue, mas o pai da fé. Mas tudo isto, renunciado, será com perseguições. O Evangelho foi escrito depois da perseguição de Nero e na época da destruição de Jerusalém. Os cristãos eram perseguidos pelo Império e pelos judeus também eram perseguidos, porque os cristãos se recusaram a lutar com eles na guerra de Jerusalém contra Roma. Aquilo que se renuncia agora tem como fruto maior a vida eterna no mundo futuro. Jesus quer discípulos livres, que não sejam tentados pelas posses e sejam livres para segui-lo. O jovem homem não conseguiu seguir Jesus de mãos vazias. Ao ser sufocado pela riqueza, não se consegue ver o que realmente falta ao homem, ao ser humano, para que ele possa dar um passo a mais. Deixar tudo é um gesto de gratuidade, de confiança total na providência divina. A maior perda para o ser humano é ganhar todo o mundo, mas perder a vida. Grande desafio para as pessoas que são apegadas às posses, são apegadas às pessoas que vão tomar o lugar de Deus, impedindo assim seguir Jesus. Isto vale para todos, não somente para os ricos. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 33, 34, versículo 11. A igreja comungante afirma: os ricos empobrecem, passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. É um salmo do pré-exílio da Babilônia, é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Então, esse é um salmo do pós-exílio da Babilônia, refletindo Deus como refúgio dos fiéis. Fiéis aqui são os observantes dos mandamentos. Existe uma tradução que diz: os leãozinhos, é uma tradução da tradução ecumênica da Bíblia. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aqueles que buscam o Senhor
bem nenhum lhes falta. Está tomando, né? Nós vamos tomar essa tradução e podemos afirmar: a abundância de bens divinos que os fiéis recebem para nutrir a vida espiritual, na Eucaristia, contrasta com a escassez de comida que deixa até as feras mais vorazes passar fome. Nós recebemos este alimento que nos sustenta, isto é, a Eucaristia, um dom do céu, que Jesus nos dê, então, este alimento para alimentar, para orar, para poder perceber que nossa única e verdadeira riqueza é Jesus. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.